Olá, bom dia quem nos escuta, quem nos assiste, bom dia Daphne, bom dia. Eu hoje deixei meu comentário gravado porque precisei fazer uma viagem, não estarei aqui ao vivo com vocês. Bom, a semana política encerrou ontem no Congresso com a instalação da CPI do golpe, a CPI do 8 de janeiro, a CPI que vai apurar o financiamento dos ataques golpistas, né, da vandalização da esplanada dos ministérios naquele 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe de Estado que não deu certo, que foi vencido, né, pelo governo Lula, que tinha acabado de tomar posse. Essa CPI, ela terá um controle político do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas a sua operação política está claramente na mão, né, na condução do ministro da Justiça, Flávio Dino. Por quê? Não apenas porque a relatora da comissão, Elisiane Gama, está lá, mas reparem os números da comissão. 20% dos integrantes da CPI são parlamentares do Maranhão. 33% da bancada do Maranhão estará dentro da CPI do 8 de janeiro. E é bom que seja assim. O ministro Flávio Dino foi um general naquela batalha. Foi um comandante de tropas na reação imediata ao que estava acontecendo e depois na esteira da apuração, tanto como interventor na segurança pública do Distrito Federal, quanto depois como ministro interino do GSI, quando houve a queda do general Gonçalves Dias, queda imprópria, vejam bem, imposta pela divulgação criminosa de uma série de vídeos por meio do canal CNN, do canal de TV CNN, vídeos que construíam, né, uma versão em cima de imagens manipuladas do que tinha acontecido dentro do Palácio, né, no dia 8 de janeiro, mas o ministro Flávio Dino, nesses dois momentos, ele colocou para comandante, né, dessas batalhas posteriores, né, à derrota do golpe do 8 de janeiro, o seu secretário executivo, Ricardo Capelli, que alguém que o acompanhou nos 8 anos, né, de mandato como governador do Maranhão. Ricardo Capelli, que é um militante histórico, está no PSB hoje, mas é um militante histórico, assim como Flávio Dino, do PCdoB. Então, o Capelli tem não só a memória de tudo o que aconteceu nas apurações internas daqueles eventos, mas ele tem, sobretudo, tem na cabeça o desenrolar lógico dos fatos, de como ocorreram, de como as informações que levaram as forças de segurança a entrarem em paralisia naquele 8 de janeiro, as contra-informações, e isso será de maneira apropriada analisado dentro da comissão. Essa comissão também vai se contrapor no dia a dia do Congresso aos arreganhos da extrema-direita, que controla a condução da CPI do MST, tendo como relator o ex-ministro do Bolsonaro, Ricardo Salles, que, como nós sabemos, é alguém amigo não só do agronegócio, mas das empresas mineradoras, das madeireiras, alguém que está sempre próximo dessa agenda extremista, como um serviçal da extrema-direita, querendo prestar serviços nessa CPI, mas sem condição de atuação legislativa
qualificada como a base do governo que está lá dentro, dos partidos de esquerda que estão lá dentro, e essas duas CPIs elas vão dar, né, uma medida da temperatura de como as negociações políticas no Congresso andarão, mais do que qualquer outra. Tem outras CPIs, a CPI das apostas esportivas na Câmara dos Deputados também. Essa CPI das apostas esportivas ainda não estabeleceu um corredor de atuação, porque está meio perdida ante os fatos que estão sendo descobertos já na seara policial, na seara de apuração do Ministério Público, né, sobre as fraudes nesse setor. E a CPI da Americanas, que também é uma CPI que começou morna, deverá continuar morna, porque também está perdida ante a atuação que já vem sendo feita, tanto no âmbito do judiciário, né, quanto no âmbito do direito econômico, dos instrumentos, das comissões, dos órgãos da área de defesa do consumidor e do direito econômico, né, que já estão atuando em razão da fraude contábil nos balanços da empresa Lojas Americanas, que era uma grande varejista, né, e fundamental na organização da microeconomia em diversas cidades brasileiras, como grande varejista que era, né, e que tinha um pé em diversas instituições financeiras. Mas, né, não há ainda de maneira muito clara uma noção de qual o papel que o Congresso pode ter numa CPI, né, que vá ao menos auxiliar as apurações que já estão acontecendo. Então, esse é o termômetro da semana que termina do ponto de vista do Congresso. Do ponto de vista do governo, o presidente Lula aproveitará o fim de semana para colocar a bola no chão na sua equipe, sobretudo na articulação política. O governo comemorou de maneira imprópria e inadvertida a vitória na votação acachapante, né, do arcabouço do novo marco fiscal que passou na Câmara dos Deputados. De fato, foi uma vitória memorável do governo pelo tamanho, mas não foi uma vitória apenas do governo. O governo ali ele se ligou, ele teve a adesão, né, do centro, da direita dentro do Congresso, até porque há instrumentos dentro desse novo marco fiscal que podem lá na frente funcionar contra o próprio governo. Mas, na sequência dessa vitória, o governo teve grandes derrotas, sobretudo na área ambiental, né? Viu o Congresso jogar gasolina numa fogueira que já estava existindo dentro da esplanada entre o Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Minas e Energia, né, entre a ministra Marina e o ministro Alexandre Silveira. Viu essa fogueira virar um motor de chamas, né, até mais elevado do que a fogueira de vaidades na articulação política que está instalada dentro do Palácio do Planalto, e o presidente precisa, durante o fim de semana, atuar para abafar essas chamas, para transformar fogueira em cinza, preservar não só a ministra Marina Silva, né, no posto, mas preservar a sua estrutura e a espinha dorsal do seu discurso apropriado de defesa ambiental do país, a partir
dos princípios que a Marina representa por estar lá. E não só ela, a ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Originários, que por uma inapetência, um desconhecimento de como as coisas políticas funcionam, se antecipou em críticas impróprias ao governo por erros que foram impostos ao governo. Então o presidente Lula precisa botar a bola no chão e fazer uma rearrumação no seu próprio governo. Isso será feito ao longo deste fim de semana. Obrigado, esse é o comentário de hoje. Sigam aqui no Bom Dia com a Daphne, com a Andréa e sigam no 247. Obrigado, até logo.